Boa Como tarde. já foi mencionado, o título é a imagem do reino de Deus, as conexões entre o reino de Deus em Daniel e as parábolas de Jesus. Esse é um estudo que está em desenvolvimento. Eu tenho trabalhado há algum tempo com as parábolas de Jesus, já fiz algumas apresentações a respeito desse tema, mas agora estou fazendo essa conexão entre aquilo que aparece no reino de Deus, nas imagens ali, especialmente de Daniel no capítulo 2 e capítulo 7, com o que a gente vê nas parábolas de Jesus. O que chamou a atenção, então, para buscar essas conexões é que o estabelecimento do reino de Deus é o ápice daquilo que aparece no livro de Daniel. Lucas argumenta em favor a isso, que aquilo que se cumpre no livro de Daniel, o seu ápice é o estabelecimento ali do reino de Deus, principalmente trazendo Daniel 2, Daniel 7, que chega nesse ápice após o desenvolvimento ali da história. Através das parábolas de Jesus, Jesus comunicou às mais preciosas verdades. Esse é um texto de Ellen White, no livro Parábolas de Jesus. Ela vai argumentar ali no primeiro capítulo desse livro, muito favorável ao ensino através das parábolas, usando ali como método que Jesus utilizou para comunicar as mais preciosas verdades que ele tinha, os conceitos teológicos mais importantes, ele o fez através das parábolas. Como grande parte do ensino de Jesus a respeito do reino de Deus se encontra nas parábolas, foi aí que me chamou a atenção para buscar fazer essas conexões. Joaquim Jeremias, então, ele vai argumentar que é necessário compreender as parábolas dentro do seu conceito original. O que ele quer dizer com esse termo de conceito original é voltar à interpretação, voltar ao entendimento da parábola, assim como os primeiros ouvintes daquilo que Jesus estava dizendo entendiam a parábola. Porque ele vai argumentar que muito rapidamente na história cristã, as parábolas começaram a sofrer muito com a interpretação alegórica, perdendo então seu sentido original e sua verdade, sua real aplicação. Portanto, o objetivo dessa pesquisa em progresso é observar as conexões entre o que é apresentado sobre o reino de Deus em Daniel nas parábolas de Jesus, aqui especificamente no Evangelho de Mateus. A metodologia que nós vamos utilizar é a revisão bibliográfica. O texto base é a obra base é a hermenêutica bíblica de Paul Ricoeur, que vai trabalhar muito ali o conceito metafórico da interpretação das parábolas de Jesus. E ali, 3 livros eles vão se destacar também para contribuir com as visões, que são os estudos sobre Daniel, a série da FOM, que Holbrook é o organizador, Segredos de Daniel de Lucan, que vai abordar bem ali todos os capítulos do livro de Daniel, e por fim, Parábolas de Jesus, trazendo ali a visão de Ellen White. Aqui apresentando então logo de início as características literárias de Daniel, eu me atentei aqui em retratar somente 3 pontos para destaque, porque estamos no simpósio sobre Daniel, acredito que todos que aqui estão conhecem bastante a estrutura desse livro. Daniel ele representa ali profecias apocalípticas, e Strange, Kenneth Strange ele vai trazer ali, pelo menos resumido, 3 conceitos principais para entender então o livro de Daniel e as profecias apocalípticas de forma geral. Um desses conceitos ele traz como continuidade horizontal, ou seja, as profecias apocalípticas, isso inclui as de Daniel, elas têm um desenvolvimento na história. Essas profecias elas se desenvolvem e se cumprem no cumprimento da história. O segundo, que as profecias apocalípticas, elas são dadas em linguagem simbólica, através dos símbolos das revelações que Deus dá. Então, entendendo esses símbolos, nós entendemos a mensagem divina. E por fim, Kenneth Strange ele vai argumentar que as profecias apocalípticas, em contraste com as profecias clássicas, elas têm então seu cumprimento incondicional. Aquilo que Deus revela nas profecias apocalípticas certamente irá se cumprir, e por isso o estabelecimento do reino de Deus é uma certeza. Agora vou me atentar em gastar um pouco mais de tempo estruturando sobre as parábolas de Jesus, porque não é o tema mais trabalhado aqui. E quem então ele tem a sua teologia narrativa, ele argumenta favorável a isso, ele vai dizer que Deus se revela através de seus atos na história e na descrição desses atos contidos no texto bíblico. Ou seja, a primeira revelação que Deus faz é exatamente os seus atos, e esses atos acontecem no decorrer da história. E assim, quando o texto bíblico registra esses atos e transcreve isso em forma de narrativa, as histórias que acontecem, é ali que também Deus pode ser percebido e conhecido. A Ricoeur também vai argumentar que Deus não se revela de forma majoritária, de forma conceitual, de forma abstrata, mas de forma metafórica, de forma concreta.
Tem até um dito judaico que fala, se você perguntar para eles quem é Deus, eles vão falar assim para você: vem cá que eu vou te contar uma história. É mais ou menos isso que Riquet está trabalhando. A forma que Deus se revela é de forma narrativa, de forma metafórica, através das imagens. Mais especificamente agora trabalhando as parábolas, Riquet vai dizer que elas não são traduzidas em conceitos, principalmente argumentando de forma contrária ao entendimento que é bem comum nos nossos dias, que as parábolas só são uma ilustração de algum conceito ético ou moral, alguma lição para dar nesse sentido, mas ele vai trazer ali que elas revelam teologia através da narrativa presente na parábola. Aqui ele vai contribuir para esse pensamento, fazendo uma pergunta, que ele fala assim: será que nós pensamos em Jesus como um teólogo sério? E ele mesmo responde que Jesus usa as imagens como o próprio meio para comunicar sua teologia. Nas palavras de Bale, Jesus é um teólogo metafórico. Continuando nas estruturas, Riquet, Bale e Joaquim Jeremias, aquele autor que nós mencionamos no início, eles falam que as parábolas devem ser entendidas em conjunto. Isso significa que as parábolas elas formam uma rede para se conhecer aquilo que ela está querendo comunicar. Não é através de uma parábola isolada, mas é através ali do conjunto delas que elas vão comunicar essa teologia. Riquet também vai dizer que o que se passa na parábola, ou seja, a narrativa da parábola, é o que se assemelha ao reino de Deus. E aqui uma citação direta de Riquet, falando sobre como a parábola apresenta a teologia. Ele fala o seguinte: nenhuma tradução em linguagem abstrata é oferecida, mas somente a violência de uma linguagem que do começo ao fim pensa através da metáfora e nunca além dela. O poder dessa linguagem é que ela se mantém até o fim completamente na tensão criada pelas imagens. Então aqui o destaque é justamente para aquilo que se passa na parábola, as metáforas, as imagens que são levantadas, é ali que se contém a teologia que Jesus nas parábolas está ensinando. Aqui a Ellen White ela vai trazer dois textos, também no livro Parábola de Jesus, eu coloquei os grifos aqui para destacar. O primeiro texto diz assim: assim eram os ensinos de Cristo, o desconhecido era ilustrado pelo conhecido, verdades divinas, em outras palavras, a teologia, por coisas terrenas, com as quais o povo estava mais familiarizado. O segundo texto: as coisas naturais eram veículo para as espirituais, cenas, e aqui cenas da natureza e da experiência, ou seja, essas narrativas que são colocadas na experiência diária de seus ouvintes eram relacionadas com as verdades das escrituras sagradas, guiando assim do reino natural para o espiritual. São as parábolas de Cristo, elos na cadeia da verdade que une o homem a Deus e a terra ao céu. Então aqui, Ellen White ela apresenta esses mesmos conceitos que nós vimos dentro dos autores, que as parábolas elas têm teologia e que a grande tensão elas ocorrem dentro das cenas da natureza da experiência diária. E aqui então, a segunda parte dessa apresentação, dessa pesquisa, é começar a buscar essas conexões que foram propostas entre as imagens do reino de Deus presentes em Daniel e presentes ali nas parábolas de Jesus. A gente entende claramente que são contextos diferentes, estruturas literárias diferentes, temos profecia apocalíptica, temos parábolas de Jesus, porém nós temos uma relação temática que é justamente a figura do reino de Deus. A principal conexão que se faz é justamente essa temática. Ambos estão abordando o reino de Deus. Um conceito trazido por Moise é da intertextualidade dialógica. O texto que ele menciona o que significaria isso diz o seguinte: um autor não domina o texto no sentido de controlar seu significado. O texto contra-ataca, por assim dizer, lembrando ao leitor que já pertenceu a outro lugar e tem certos direitos. Chamo isso de intertextualidade dialógica, porque sugere que a influência entre os textos é bidirecional. O novo afeta o antigo, enquanto o antigo afeta o novo. Explicando esse conceito, ele vai usar a ilustração do cordeiro e do leão, referindo-se a Jesus em Apocalipse no capítulo 5, que a partir do momento que ele é referido dentro dessa imagem, os atributos do leão passam a fazer parte daquilo que Jesus age, a forma que ele age. Ou seja, o conceito que foi aplicado dentro dessa relação, ele amplia e correlaciona com aquilo que está sendo apresentado. Dentro disso, nós vamos usar a intertextualidade nesse trabalho como uma correlação entre os textos, através do qual um amplia o significado do outro. E é exatamente isso que a gente vai buscar ver no reino de Daniel e nas parábolas de Jesus. Mateus, no capítulo 13, é o lugar que mais se destaca das parábolas de Jesus a respeito do reino. Isso acontece justamente porque ali existe o maior agrupamento das parábolas sobre o reino de Deus. É uma sequência de várias parábolas sobre o mesmo assunto.
E lá, relembrando os conceitos trazidos, ali nós temos uma rede de parábolas, especialmente com a própria temática do reino de Deus, que é anunciada por várias vezes que o reino se assemelha a isso, que o reino se assemelha àquilo. E por isso, Mateus no capítulo 13 é um capítulo chave para se entender as parábolas de Jesus em relação ao reino de Deus. Aqui Brown vai trazer um contexto do livro de Mateus. Ele fala que o bloco das parábolas do capítulo 13 é um contraponto da rejeição de Jesus que os fariseus estavam fazendo no capítulo anterior. No capítulo 12, se você se recorda bem, ali os judeus e os fariseus estão acusando Jesus de realizar grandes milagres pelo poder de Beelzebul. E quando Jesus inicia seu discurso em Mateus 13, através das parábolas, ele está contra-argumentando essas acusações, isso dentro do pensamento de Brown. Aqui tem só uma referência de uma tabela que vai aparecer daqui 2 slides, que foi uma sistematização das parábolas do capítulo 13, que anunciam diretamente que o reino de Deus se assemelha a isso, e ela é composta através do pensamento de Bloomberg e de Hume. Mas antes disso, quando Jesus é perguntado por que ele fala através de parábolas, ele responde que ele faz isso de uma forma que é um mistério, para que quem ouça entenda e aqueles que não entenderam para mim compreender mesmo. E essa palavra mistério, ela tem um significado muito interessante, justamente para a gente fazer links com Daniel. Mouse e Taylor vão trazer alguns significados, dizendo que é um assunto cujo conhecimento exige revelação, segredo conhecido apenas por revelação, ou enfim, algo que precisa ser revelado. Se a gente lembra das visões de Daniel 2, no capítulo 7 também, Deus está revelando o que vai ser. Deus está revelando o futuro da história. E Deus está revelando o reino dele que vai acontecer também. Ou seja, o reino de Deus, ele sempre aparece num contexto de revelação. Deus sempre age para revelar o seu reino para as pessoas. Aqui aquela tabela que foi mencionada, não sei se vai dar para ver tudo dentro do slide aqui, mas é uma síntese de tudo aquilo que está aparecendo dentro do capítulo 3 a respeito das parábolas. A parábola do semeador, na sua compreensão, mostra ali a importância da fé para aceitar o Messias e ser seu discípulo. Isso tem muita conexão com os terrenos que são semeados, mas que nem todos estão abertos para receber o Evangelho. Da mesma forma que no capítulo 12, os milagres estavam acontecendo, o Evangelho estava chegando, mas alguns diziam que isso acontecia pelo poder de Satanás, enquanto outros aceitavam Cristo como Messias. Então essa conexão é muito importante, porque Jesus já parte do princípio que é ter fé nele para aceitar o reino e também para ser o discípulo dele. O segundo, a parábola do joio e do trigo, como vocês bem sabem, tem uma plantação de trigo, uma pessoa do mal vai lá e planta o joio no meio e eles crescem juntos até ser retirados só no final. Demonstra tolerância e comunidade, ou seja, dentro da igreja, no desenvolvimento dela, vão ter pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que realmente aceitam Jesus como Messias e outras não, estão ali causando intriga e problema, mas que nós devemos tolerar e viver em comunidade, porque é só Deus que executa o juízo, que é o tema que aparece quando tem a colheita. O grão de mostarda é um grão muito pequeno que se torna maior das árvores, demonstra ali que o reino de Deus está em crescimento, o envolvimento é importante. Pessoas que aceitam o Messias precisam se envolver para comunicar esse Evangelho. E é isso que nós vamos ver depois na grande comissão e no chamado de Cristo com Paulo para levar o Evangelho. O parábola do fermento vai destacar essa mesma realidade que o envolvimento ele é importante, mas que é Jesus o responsável pelo avanço do reino. O parábola do tesouro escondido vai falar da experiência da entrega a Cristo, onde a pessoa, quando encontra, deixa tudo de lado para então comprar aquele terreno e ter esse tesouro. A parábola da pérola vai descrever a jornada até encontrar e se entregar a Jesus, no seguinte sentido, que a pessoa ia comprando e vendendo coisas até que se encontrou essa pérola. E aí então ela para, vende tudo para ter isso. Eu acho que no slide ali não está aparecendo, mas tem a parábola da rede, que vai trazer o mesmo sentido de tolerância, comunidade e juízo na parábola do trigo. Se você ver aqui a parábola em conexão com ela, é justamente a parábola da rede. A Sete não está mostrando aqui, mas é exatamente essas duas também em diálogo. Aqui uma estrutura rápida sobre o livro de Daniel, simplesmente para retratar a visão ali do desenvolvimento histórico e para focar justamente no final sobre o estabelecimento do reino do Messias. Ali é baseado no Holbrook e no Ducan, mas nossa visão tradicional adventista sobre o desenvolvimento ali dos impérios e o estabelecimento do reino. E agora essa última parte, caminhando para o final, eu decidi trazer somente um exemplo daquilo que está sendo pesquisado
que é o contexto do juízo, mas eu também vou trazer umas conexões preliminares a respeito do reino, para que a gente possa entender então a conexão do juízo. Primeiro, Daniel, no capítulo 2 e no capítulo 7, eles vão narrar o estabelecimento do reino no fim dos tempos. Se você bem lembra, a pedra cortada sem auxílio de mãos atinge no final da estátua e quebra toda ela, ou seja, somente no fim dos tempos que o reino chega. A parábola do joio e do trigo da rede tem a mesma questão. O joio cresce junto com o trigo e ali no final somente que acontece a colheita, assim como os peixes bons e os peixes ruins são levados juntos até o final. O reino da rocha e o do filho do homem, Daniel 2 e Daniel 7, é o reino do Messias. Holbrook, Ducan e Max argumentam em relação a isso. Holbrook vai trazer várias conexões do Antigo Testamento, de reino com rocha conectada a reino e tudo mais. Ali a gente tem algumas conexões com Mateus no capítulo 21 também. Mas a parábola do semeador descreve a necessidade de eterno Messias para participar desse reino, igual eu comentei ali quando a gente estava nesse quadro. A grande questão é que o reino é do Messias, e é somente quando nós nos entregamos ao Messias que a gente começa a poder participar desse reino e se envolver com ele. Daniel 2 e Daniel 7 destacam claramente que o reino é de origem unicamente divina e é estabelecido por Deus. A pedra é cortada sem auxílio de mãos humanas. A parábola do grão de mostarda apresenta o mesmo princípio. Ellen White vai dizer o seguinte: o embrião contido na semente cresce pelo desenvolvimento do princípio vital que Deus nele implantou. Seu desenvolvimento não depende de meios humanos. Assim é com o reino de Cristo. Ou seja, ela está dizendo ali que da mesma forma que o embrião cresce sozinho, o reino de Deus ela tem seu princípio fundamental somente na ação de Cristo Jesus. É claro que Cristo nos chama a participar, mas ele, em última instância, é somente através dele. Como a Bíblia diz, se nós não pregarmos, as pedras falarão. Agora, uma outra conexão em Daniel no capítulo 7, o reino é compartilhado com os santos após o juízo. As parábolas do joio e do trigo e a da rede também nos mostra que existe um grupo que será levado com o Senhor para o reino após o juízo. Aquele grupo do trigo e dos peixes bons. São pessoas que aceitaram Cristo como Messias e que no final vão estar com ele após o juízo, quando o reino for plenamente estabelecido. Em Daniel 7, essa pergunta aqui, na verdade, é o que vai nos encaminhar para a conclusão do trabalho, e é uma provocativa que diz o seguinte: se Deus irá agir e estabelecer seu reino no fim da história, por que então permitir a continuidade de reinos humanos que muitas vezes oprimiram o povo de Deus e que sempre perpetuam a maldade? Ellen White ela vai trazer uma resposta para isso a partir da parábola do joio e do trigo, que eu achei muito interessante. Ela clarifica que a partir da parábola do joio e do trigo, que esse conflito, porque esses reinos permanecem, é devido ao grande conflito. Ellen White, ainda dentro da explicação dessa parábola, ela diz que assim como o joio deveria crescer em meio do trigo e ser arrancado somente na ceifa, somente no final, para não ter a possibilidade de danificar o trigo, o mal também deveria se desenvolver para que anjos e depois também os seres humanos pudessem compreender o amor de Deus. Da mesma forma que, no último comentário aqui, na verdade, ainda comenta que o trabalho de juízo pertence unicamente a Deus, para que ninguém crie barreiras para aqueles que estão sendo atraídos para Jesus. Então, da mesma forma que impedir que Satanás espalhasse seu engano levaria talvez anjos a crer que Deus fosse tirano, e ele permite que isso desenvolva, assim também é conosco. Dentro da igreja, nós não devemos, trazendo para a nossa realidade, criticar as outras pessoas ou descer juízo sobre elas, porque nós temos que permitir que Cristo atue nessa pessoa e traga ela para o seu reino também. Porém, esses reinos humanos, eles podem ser desenvolvidos, porque Deus permite o livre-arbítrio das pessoas, permite com que a história se desenvolva, porque Ele quer demonstrar a sua misericórdia e o seu amor. Claro que isso acontece dentro do contexto do livre-arbítrio. Caminhando então para a nossa conclusão, o juízo conforme visto em Daniel, conectado nas parábolas de Jesus, leva em consideração os conceitos de livre-arbítrio e da misericórdia. O juízo e o estabelecimento do reino de Deus estão intimamente relacionados, uma vez que o juízo define aqueles que irão ou não para o reino, a partir da visualização de quem aceitou a Jesus. Esse é o contexto que aparece ali na parábola do joio, do trigo e dos peixes também. Aquilo é desenvolvido até chegar o momento do juízo, até o momento da ceifa.
E ali aqueles que aceitaram Jesus como seu Messias vão participar do reino. Aqui agora trazendo um contexto mais aberto para a pesquisa de forma geral que ainda está em desenvolvimento, o diálogo entre o reino de Deus em Daniel e as parábolas de Jesus, ele se mostra promissor, nos leva a compreender alguns pormenores do envolvimento do reino. Estudar e analisar essas conexões podem trazer algumas novas reflexões para se enxergar o reino e os conceitos teológicos associados a ele, como foi demonstrado através do juízo. Aqui estão algumas referências bibliográficas e muito obrigado pela atenção.